Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Estou entrando aqui com a galera do Google Meet. Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós? Para não perdermos nem um minuto, porque o estudo de hoje está fantástico. Eu vou orar. Por favor, irmão. Pai, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. Mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Pai. Mais um dia, Pai, onde nós podemos, Pai, ser diferentes, Senhor. Ser melhor, Pai. Te agradecemos, Pai, por esse estudo, Pai, que o Senhor nos preparou nesta manhã, Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor, através da tua filha, Pai, a Daiane, Pai. Usa ela, Senhor, como um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Pai, que não seja aquilo que ela quer, Pai, falar conosco, Pai, mas que aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai, nós possamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, receber, Senhor, com o coração aberto, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento nesta manhã, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, também para usarmos, Senhor, aquilo que nós vamos aprender, Pai. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse estudo, Pai. Tão maravilhoso, Pai, que o Senhor tem nos preparado, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesta manhã, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. A tua misericórdia, a tua bondade, Pai, dura para sempre, Senhor, e o Senhor tem nos alcançado, Pai. Amém. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só... Ontem nós estudamos sobre aquele diálogo de Jesus com Pedro. E nós vimos, e é algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, porque ontem nós vimos, naquele diálogo de Jesus com Pedro, que Jesus questionou a Pedro exatamente 3 vezes. Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava. E quando Pedro respondia que sim, que Jesus sempre falava: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro Jesus pediu para Pedro apacentar os cordeiros que representavam as pessoas, os novos crentes que seriam acrescentados à fé. E depois, por 2 vezes, Jesus pediu para Pedro apacentar as ovelhas, que representava todo o rebanho. E essa quantidade foi exatamente 3 vezes, e aquilo representava, era um contraste com as 3 vezes que Pedro havia negado Jesus publicamente. E essa era uma prova pública de amor. E essa prova serviu primeiro para mostrar a Pedro que Jesus o havia perdoado. Para que Pedro compreendesse que não deveria ficar remoendo o passado, mas se focar na missão que Jesus estava lhe dando. E para que os outros discípulos compreendessem que Pedro estava apto a continuar a sua missão como discípulo de Jesus. E não apenas continuar como um mero discípulo, mas continuar como um pastor, apacentando o rebanho de Jesus. E é por isso que nós passamos por provas, e nós vimos ontem, para testar o nosso amor e a nossa disposição em fazer a vontade de Deus. E isso vai servir, todas as provas de amor que Deus pedir para nós, vai servir para mostrar para nós e para os outros que não importa o tamanho dos erros que nós cometemos no passado. Se nos arrependemos genuinamente, se tivermos uma atitude tal qual Pedro, de se arrepender genuinamente dos erros, os nossos erros ficarão apenas no passado e o nosso tempo será gasto em cuidar do rebanho de Jesus. E sabe o interessante disso, queridos, do que nós estudamos ontem? Ontem eu participei de um encontro aqui na minha cidade, um encontro de anciãos e esposas. Eu não sabia o tema. Na realidade, eles haviam publicado nas redes sociais, mas eu nem havia me atentado. E outra prova é que os temas do nosso estudo, eles foram, as datas e a listagem, foram feitas em dezembro do ano passado, quando nós começamos o nosso desafio, antes de começarmos o nosso desafio. E ontem,
O tema que o pastor começou a pregar lá e que o pastor pregou lá naquele evento foi exatamente o que nós havíamos estudado aqui pela manhã. O mesmo texto, o mesmo chamado para apacentar o rebanho do Senhor. E ontem, mais uma vez, eu tive a certeza de que é Deus que está guiando o nosso estudo. E eu compreendi que aquilo que nós estamos estudando aqui diariamente é aquilo que Deus quer que nós estudemos e que Deus quer que aprendemos. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque a cada dia Ele tem nos alimentado e nos ensinado a sua palavra e tem nos ensinado lições preciosas para nós praticarmos na nossa vida. E hoje nós vamos continuar. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João, capítulo 21. Hoje nós vamos estudar do versículo 20 até o versículo 23. Apenas 4 versículos, mas que têm lições preciosas para a nossa vida. São João, capítulo 21, a partir do versículo 20. Diz o seguinte: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Olha que interessante, queridos, esse relato, o texto começa falando que Pedro, ele estava com Jesus e provavelmente ele havia se afastado um pouco ali com Jesus para Jesus dar algumas orientações específicas para ele. Provavelmente Jesus havia se afastado um pouquinho do grupo para falar para Pedro sobre como ele iria morrer. E o relato fala que o discípulo a quem Jesus amava, e nós vimos que esse termo se refere a João, que ele estava vindo e utiliza assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era como se João vinha seguindo um pouco mais atrás a Jesus e a Pedro. E estava caminhando ao encontro deles, estava indo em direção a eles, enfim. Mas a cena que eu imagino é Jesus e Pedro à frente, Jesus falando com Pedro, dando instruções para Pedro, falando para Pedro sobre como ele iria morrer, sobre o chamado que ele tinha feito para Pedro. A Bíblia não apresenta todos os detalhes, mas com certeza Jesus se demorou com Pedro, dando instruções, porque era um chamado especial que ele estava fazendo com Pedro. Então eu imagino a cena, Jesus e Pedro um pouco mais à frente e João vindo atrás. E a Bíblia fala que quando Pedro olhou para trás, quando Pedro, ele voltando-se, ou seja, ele olhando para trás, ele percebeu que aquele discípulo estava seguindo eles, que aquele discípulo estava vindo. E o relato diz que quando Pedro avistou aquele discípulo, quando Pedro avistou a João, ele fez uma pergunta para Jesus. Jesus tinha feito 3 perguntas para Pedro, questionado a fé de Pedro, e agora Pedro que faz uma pergunta para Jesus. Sabe qual é a pergunta que Jesus faz? Pedro poderia ter perguntado sobre tudo aquilo que Jesus estava explicando para ele, tudo aquilo que Jesus estava falando e ensinando para ele, mas Pedro não. Sabe o que Pedro fez? Pedro perguntou assim: Senhor, o Senhor está me falando tudo isso sobre a minha vida, e quanto a este? E quanto a este? Pedro havia acabado de receber muitas instruções de Jesus, havia acabado de receber uma revelação do que ia acontecer no seu futuro. E ele deveria ter ficado muito feliz com todas aquelas informações. O próprio Jesus estava lhe chamando e lhe dando instruções específicas sobre o que ia acontecer com a vida de Pedro. Só que ele não estava satisfeito em saber apenas o que ia acontecer com a vida dele. Pedro estava curioso para saber o que o futuro revelava para João.
Pedro queria saber da vida de João. Ah, Pedro! Curioso, Pedro! Pedro queria saber sobre a vida dele e sobre a vida dos outros. Queria ter conhecimento de tudo, já que Jesus estava revelando para ele. Então fala mais um pouco, Jesus. Fala mais um pouco, me fala agora. O Senhor já falou da minha vida, o Senhor já me fez um chamado, o Senhor já falou que eu vou sofrer. Agora me fala do que vai acontecer com João. Será que João vai sofrer a mesma coisa que eu vou sofrer? João também vai ter o mesmo chamado que eu tive. Era como se Pedro quisesse saber todas as coisas. E Pedro estava preocupado com a vida dos outros. Só que neste encontro, nesse relato, nós vemos que Jesus ensinou uma lição muito preciosa a Pedro. E que é algo que nós, no tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender. E o relato diz que Jesus respondeu a Pedro o seguinte, olha, presta atenção. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me, siga-me. Jesus estava tentando impressionar Pedro com uma lição muito importante e que Pedro precisava compreender de uma vez por todas se ele queria cumprir o chamado de Jesus para ele. E sabe, isso é uma lição muito importante para nós que nos denominamos cristãos, precisamos aprender de uma vez por todas, que é a de colocar em primeiro lugar o que é mais importante. Jesus estava falando para Pedro o seguinte, Pedro, suponhamos que eu queira que João permaneça vivo até a minha volta. Isso não deveria ser um motivo de preocupação para você. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, você não tem que se preocupar com isso. Isso não deve ocupar o primeiro lugar na sua preocupação. Eu acabei de fazer um chamado para você. A resposta de Jesus foi uma reprovação à curiosidade de Pedro. Ele não deveria se preocupar com o futuro dos colegas. Ele não deveria se preocupar se os colegas passariam pelo mesmo que Jesus tinha acabado de falar que ele iria passar. Ou se Jesus tinha pedido para os colegas fazerem o mesmo que Jesus havia pedido para ele fazer. Não! Isso não deveria ser uma preocupação para Pedro. Não era da conta de Pedro. E Jesus falou para Pedro, suponhamos que eu queira fazer isso ou aquilo, preservar esse discípulo, isso não deveria ser um motivo de preocupação para você. Pronto. Jesus fez essa repreensão para Pedro porque ele queria se preocupar demasiadamente com os outros. E Jesus estava falando para ele que aquela preocupação era uma preocupação desnecessária. Porque aquilo poderia levar Pedro a cair. Jesus havia dado uma missão, acabado de dar uma missão para Pedro. E Pedro deveria se preocupar em seguir a Jesus e manter os olhos no Mestre. Não em se preocupar com a vida dos outros. Não em se preocupar se os outros passariam pelo que ele iria passar. E esse é um risco que nós corremos também, queridos. Nós corremos esse risco quando nós nos preocupamos demais com a vida dos outros, quando nós nos preocupamos com o que os nossos irmãos fazem ou deixam de fazer. E se assim agimos até agora, Jesus está nos repreendendo. E Jesus está falando para você e para mim. Gente, se eu quero que essa pessoa faça isso ou faça aquilo, isso não é da nossa conta. Isso não é da conta de vocês. Isso não é da conta da Daiane. Não é. Se preocupa com o que realmente você tem que se preocupar, que é com o chamado que eu fiz com você, para você, que é com a missão que eu dei para você, que é em manter os olhos na direção correta para você não cair. E o relato termina dizendo que muitos daqueles discípulos compreenderam estas palavras de uma forma completamente diferente daquilo que Jesus havia falado. Jesus tinha falado, tinha dado uma suposição, tinha falado assim, Pedro, suponhamos que eu queira que esse discípulo permaneça vivo. Mas os discípulos compreenderam aquilo como uma profecia de que Jesus voltaria antes mesmo de João morrer. Mas uma compreensão errônea dos ensinamentos de Jesus. Aliás, esta foi
uma das principais dificuldades que Jesus enfrentou com seus discípulos e que ele está enfrentando com a gente hoje. Ele fala algo em sua palavra, mas as nossas expectativas, ou até mesmo a nossa ignorância, ou até mesmo a nossa preguiça em estudar, nos leva a compreender totalmente errado ou distorcido aquilo que ele está tentando nos ensinar. E no estudo de hoje nós estamos aprendendo várias lições para a nossa vida. Várias lições, e isso tem que ficar na nossa mente. Porque, queridos, quantas vezes nós não temos agido exatamente como Pedro? O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos falando o que vai acontecer conosco, está falando que Ele está fazendo um chamado para nós, está revelando a sua palavra, está falando para nós, olha, a vida de vocês não vai ser fácil, mas eu vou estar com vocês. Só que em vez de nós ficarmos satisfeitos com tudo aquilo que Jesus está revelando para nós, muitas vezes nós estamos curiosos em saber sobre a vida dos outros, ou até mesmo para reclamar que os outros não têm acordado cedo para falar com Jesus, ou até mesmo para questionar se as outras pessoas vão fazer o que nós estamos fazendo. Queridos, cuidado, cuidado. Jesus está falando para nós. Jesus está falando para mim. Jesus está falando para você. As orientações que Ele está dando é para mim e para você. Não queira saber da vida dos outros. Não se preocupe com a vida dos outros. Porque se nós colocarmos a nossa preocupação na vida dos outros, em tentar saber o que os outros vão passar ou estão passando, nós vamos correr o risco de cair. E Jesus está nos repreendendo. Se nós insistirmos nessa atitude, Jesus vai nos repreender e Jesus vai nos responder a mesma coisa que Ele falou para Pedro. Se eu quero que esse irmão faça isso ou aquilo, o que você tem a ver com isso? Pare de se preocupar com isso. Siga-me. Pare de se preocupar com isso. Isso não é da sua conta. Para de olhar para os outros, para de questionar se os outros estão fazendo ou se estão deixando de fazer. Ouça a minha voz. Eu estou fazendo um chamado para você me seguir. E para de se preocupar com as outras coisas, siga-me. Foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro, isso não é da sua conta. Para de se preocupar com isso, siga-me. Quanto a você, siga-me. Pronto. Pronto! É isso que nós temos que entender, queridos. Jesus está nos dando lições preciosas. Ele está fazendo um chamado para nós diariamente. Ele está diariamente nos dando orientações. E a nossa atitude não deve ser prestar atenção se os outros estão escutando ou se os outros vão passar a mesma coisa que a gente vai passar. A nossa preocupação tem que ser em seguir a Jesus e manter os nossos olhos em Jesus. Pronto! Nós não precisamos e nós não temos que perder tempo questionando sobre a vida dos outros. Se os outros vão sofrer as mesmas coisas que a gente, se os outros vão passar pelas mesmas coisas que nós vamos passar, isso não é da nossa conta. Nós devemos apenas nos preocupar em seguir a Jesus e fazer tudo aquilo que Ele está pedindo para mim e para você. O restante não é da nossa conta. O restante é com Jesus. E eu acho que essa mensagem ficou muito clara para nós hoje. E que a nossa decisão seja seguir apenas a Jesus e deixar de nos preocupar com o que não faz parte da nossa preocupação. Deixar de nos preocupar com o que os nossos irmãos fazem ou deixam de fazer. Se nós seguirmos a Jesus e se nós obedecermos a Ele, nós estaremos fazendo a nossa parte e a parte que nos corresponde. Pronto. É isso que nós temos que fazer. O resto é com Jesus. Vamos orar? E a nossa oração de hoje, na nossa oração de hoje, nós vamos pedir perdão para Deus. Por todas as vezes por todas as vezes que você, ao receber uma instrução de Jesus, você ficar olhando para o outro, você ficar questionando Jesus sobre os outros, se os outros estão fazendo, se os outros vão passar, se os outros vão também passar pelas coisas que Jesus está falando para nós. Nós vamos pedir perdão por todas as vezes, porque eu já fiz muito isso. Muitas vezes quando eu acordava de manhã para fazer tal coisa, eu olhava e falava, Senhor, por que
Por que tal pessoa não está fazendo isso? Mas isso não é da minha conta. Se eu ficar olhando para as pessoas, se eu ficar colocando a minha preocupação no que os outros fazem ou deixam de fazer, eu vou cair. E hoje nós vamos pedir perdão para Deus por todas as vezes que nós agimos como Pedro. E nós vamos pedir que Ele continue nos ajudando a nos preocupar apenas com aquilo que é importante e deixarmos o restante com Ele. A nos preocuparmos em manter os nossos olhos em Jesus e a segui-lo. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos dado lições preciosas, Pai. E hoje, Senhor, nós nos colocamos no lugar de Pedro. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que o Senhor gastou tempo nos dando instruções, em que o Senhor falou todas as coisas que o Senhor quer que façamos, mas a nossa preocupação, Senhor, se voltou para o nosso irmão. E a gente estava preocupado se as outras pessoas passariam pela mesma coisa, se o Senhor tinha dado a mesma instrução para elas. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por nos preocuparmos com aquilo que não é da nossa conta, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude para que os nossos olhos estejam somente na sua direção. Nos ajude a olhar simplesmente para Ti e nos ajude para que a nossa principal preocupação não seja com a vida dos outros, mas seja em Te seguir, Senhor, e fazer a Tua vontade, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude, nos perdoe. E nos ajude a permanecer ao Teu lado, aprendendo da Tua palavra todos os dias. E nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós nos colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos. Amanhã nós vamos estudar sobre a grande comissão, sobre aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos antes de ascender ao céu. E que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.